vivemos de caos, esperança e amor. Nenhuma de nós saiu ilesa dos acontecimentos. Eu sigo com minhas marcas, assim como Clarice, de quem fomos, de quem somos e até de quem ainda vamos ser. Não há saída, a não ser seguir caminhando. Oiê! Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Romper das Conchas, da Emanuela Ribeiro. Então, já se inscreve aqui e deixa o seu like e vamos saber um pouquinho mais sobre essa história. Bom, em O Romper das Conchas, a gente tem a história da Letícia e da Clarice. Elas cresceram juntas, com seus pais, num local chamado Praia da Concha, um lugar no litoral que era muito pacato. A vida delas ia muito bem, até que um acontecimento bagunça toda aquela família. O pai delas morre. E o que passa a acontecer depois da morte do pai delas? A mãe delas entra numa depressão profunda. A Clarice, que era a irmã mais velha, agora tem que assumir a responsabilidade pela Letícia, que é a irmã mais nova. E aquilo é um peso muito grande para ela, porque, embora ela fosse a mais velha, ela ainda era uma criança, uma adolescente. Então, esse acontecimento e esse momento é um momento muito difícil na vida das duas irmãs. Por quê? Porque a Clarice, ela, além dela ter que assumir toda essa responsabilidade, ela vai ter que lidar também com o fato de que a mãe dela está doente, que a mãe dela não está bem, ela está em depressão e é uma situação muito complicada. E a Clarice, como eu acho que talvez era da gente esperar, ela começa a almejar, uma vida diferente. Então, tudo que ela pensa é, eu preciso estudar bastante, eu preciso passar na faculdade em algum lugar, longe, para eu sair daqui e começar a viver minha vida. Ela queria se libertar daquela responsabilidade. Enquanto isso, a Letícia vai crescendo ali, tendo a sua irmã como seu principal suporte. Bom, a Clarice, de fato, passa na faculdade e vai embora. E esse é um momento também, muito difícil na vida da Letícia, porque ela perdeu o seu principal suporte, que é a sua irmã. A Letícia passa agora a cuidar da mãe, a ficar com a mãe, enquanto a Clarice está lá, fazendo a sua faculdade e vivendo a sua vida, sendo feliz na sua vida. Então ela se forma, faz doutorado, passa a ser professora, se casa e tá vivendo a vida dela ali. Enquanto isso, a Letícia continuou vivendo na Praia da Concha e ela trabalha numa loja de antiguidades e ela basicamente cuida da mãe dela. Bom, esse é um contexto que você não vai ter no início do livro. Porque o livro se inicia com o difícil momento em que as duas irmãs perdem a sua mãe. Então, elas já tinham perdido o pai, quando mais jovens, e a mãe delas morre. E esse é um livro que ele é muito interessante porque a gente tem essa questão do luto, de como que cada uma lidou com o luto ali. Então, a gente teve a questão do luto quando o pai morreu, onde as irmãs talvez não tenham tido tempo para sofrerem tanto aquele luto, porque a mãe delas entrou num estado quase que catatônico, ficou muito mal. E aí a gente tem esse outro momento onde a mãe falece. E aí ali, esse livro ele é muito maravilhoso no sentido de você conviver e você tentar ali, você entrar nesse universo de convivência das duas irmãs com essa questão do luto. Então, várias coisas começam a aparecer ali, no momento em que elas estão ali tentando superar este luto. Uma das coisas que acontece é que a Clarice, que já é casada com Miguel, que também é um professor assim como ela, começa a se entender dentro de um relacionamento abusivo, com inclusive agressões físicas. Então, esse livro tem também essa tratativa desse tema um pouco sensível, que é a violência contra a mulher. E aí a Clarice, ela tá nesse relacionamento. Então a vida da Clarice, como ela tinha aquela coisa de eu preciso ir embora, e ela realmente construiu uma carreira, até um certo ponto a gente acha que ela conseguiu viver uma vida perfeita, mas não é isso que acontece. Por outro lado, a gente tem a Letícia tendo que lidar com esse novo luto, onde ela perde a mãe dela, que era a principal companhia dela ali diária e tudo mais.
E as duas irmãs, elas se encontram ali nesses momentos das vidas delas, onde são momentos assim bem complicados. A Letícia, a Clarice, ela não mora, né, na Praia da Concha, então ela vai, aí ela volta. Então no livro tem essa questão das viagens também, que a Clarice vai, que ela volta, e aí a gente tem esse panorama da violência que ela sofre. A Letícia, nesse processo de luto, chega um momento em que ela vai mexer nas coisas da mãe dela, e ela encontra um diário, né, da época que o pai dela morreu, né, um diário da mãe dela, e nesse diário ela descobre que a mãe dela tinha perdido um bebê. Então, junto com o luto do pai, né, da morte do pai, ela também tinha perdido um filho. E por isso que aquele momento foi tão impactante e houve um rompimento ali realmente na vida dela, onde ela entrou nesse estado de depressão. Então é um momento onde a Letícia começa a entender um pouquinho mais sobre a mãe dela, sobre de onde que veio aquela tristeza, né, profunda que ela estava vivendo. Um outro ponto que a gente tem é que, como eu disse, a Clarice ela era o suporte da irmã dela. Então, quando a mãe ficou doente, a Clarice praticamente terminou de educar a Letícia. Então, quando a Clarice sai de casa para estudar, a Letícia vive um sentimento muito forte de abandono. Então, no livro a gente no livro a gente encontra esses conflitos, né? Esses pontos aí onde as irmãs têm esses desencontros. E elas têm essa discussão também, onde a Letícia consegue expor esse sentimento de abandono que ela teve. Um sentimento muito profundo de abandono também, porque ali ela perdeu tudo que ela tinha, ela se sentiu realmente sozinha. Bom, nesse processo também de eu vou viver este luto, entender a minha mãe, né? E aí, quando a Letícia encontra esse diário, é muito importante também para Clarice. A Clarice tem aquele estalo de eu estou numa relação abusiva e eu preciso colocar um fim nisso. E aí ela decide se divorciar, né, do seu marido, do Miguel. E aí esse divórcio, ela se divorcia e ela vai embora, né, para Praia da Concha para viver com a irmã dela. Paralelamente a isso, a Letícia também tá ali trabalhando na lojinha de antiguidades, mas ela gostava muito de tirar fotos. Então ela tinha fotografia como um hobby. E aí a Letícia, um dia, né, as fotos dela ficavam expostas ali naquela loja de antiguidades e uma visitante, uma mulher que estava ali passando, viu aquelas fotos e começou a falar do potencial da Letícia para aquilo, para foto, falar sobre, você seria muito bem aceita em ótimas escolas e coisas do tipo. E foi quando a Letícia começou a vislumbrar uma possibilidade de sair ali da Praia da Concha, porque ela nunca tinha saído, ela nunca tinha pensado, ela passou a viver pela mãe dela. A história do livro, ela vai girar muito em torno de mulheres que estão descobrindo, num processo de luto, quem elas são, o que elas querem, qual é o sentimento que elas têm dentro delas, como a mãe delas pensava. Então é uma história de família. E eu gostei muito desse livro. Eu cheguei a esse livro porque eu faço parte de um clube onde a autora, a Manu, participa do clube. E aí, quando ela lançou o livro dela, a gente decidiu ler o livro dela juntos. Então, foi um livro maravilhoso para mim, assim, a minha percepção do livro é maravilhosa, porque eu realmente gosto dessas histórias sobre família, especialmente histórias sobre irmãos. Eu tenho 2 irmãos e essa história, né, da Letícia e da Clarice, né, eu pensei muito sobre a minha irmã e eu tenho muitos livros em que eu penso muito sobre a minha irmã. E esse é um livro, assim, muito de você pensar sobre conflitos, coisas que acontecem dentro do ambiente familiar que te faz pensar daquelas coisas que a gente nunca fala. Então as irmãs, elas viveram muito tempo com sentimentos ali escondidos, com sentimentos guardados dentro delas, especialmente a Letícia. E aí durante o processo de luto, onde a gente não consegue, e eu acho que isso é praticamente impossível, a gente estabelecer
que um processo de luto vai acontecer de uma determinada forma, porque cada pessoa tem a sua forma, elas entendem, elas vão se entendendo e se descobrindo nesse processo. Então é um livro belíssimo, eu realmente gosto muito do Romper das Conchas. Eu estou com ele aqui, vou mostrar para vocês. Olha só, aqui é a Manu, não sei se vai dar para ver ela. Bom, a Manu, ela é cearense, vou até pegar minha colinha aqui, e ela é jornalista com formação na Universidade Federal do Ceará e Master em Gestão de Comunicação pela Universidade de Deusto, na Espanha. Ela escreve contos e crônicas e ela também, antes da publicação desse primeiro romance, que é o romance de estreia dela, ela já tinha participado em algumas outras produções literárias. O Romper das Conchas é um livro lindo sobre família, sobre palavras não ditas e sobre a gente viver os processos que a gente está passando na nossa vida de uma forma que não tem forma. É basicamente isso, assim, não existe uma forma. As duas irmãs se descobrindo, elas se entendendo, assim, o processo da Clarice também se entendendo numa relação abusiva é muito importante. Eu acho que quando a Manu traz esses temas para dentro do livro dela, ela faz isso de uma forma muito honesta, de uma forma muito justa e de uma forma que a gente, como leitor, a gente fica muito impactado. Então essa foi uma leitura que me impactou muito. Eu realmente achei essa história muito emocionante. Eu recebi o meu livro com uma dedicatória da Manu e na dedicatória foi interessante porque ela escreveu: espero que este livro te emocione. E realmente é uma história emocionante, foi um livro que me emocionou e que eu indico muito para vocês. E aqui eu quero falar para vocês um trecho do livro, né, que me marcou muito, que é: vivemos de caos, esperança e amor. Nenhuma de nós saiu ilesa dos acontecimentos. Eu sigo com minhas marcas, assim como Clarice, de quem fomos, de quem somos e até de quem ainda vamos ser. Não há saída a não ser seguir caminhando. E um outro que é: no inventário de sentimentos, o que eu cultivo é saudade e sede de vida. Eu achei esse trecho muito lindo. Esse livro, de uma forma geral, é um livro muito lindo e fica aqui como uma indicação para vocês. Então, se você já conhece o livro, deixa aí nos comentários qual foi a sua percepção de O Romper das Conchas, e se você não conhece, corre lá para você adquirir, porque eu acho que é uma ótima história e é um livro que realmente emociona. Eu acho que esse ponto da emoção é um ponto que me pega muito em O Romper das Conchas. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.